Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Que bom, né, irmãos, estar nesse lugar adorando ao Senhor e poder entoar louvores e adoração ao Senhor de uma forma livre, sem prisões, sem correntes, sem algemas. Isso é maravilhoso, amém? Não há engessamento, não há aprisionamento, não há nada que lhe segure. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se você ainda não entendeu essa liberdade, que você possa entender em Deus, no nome de Jesus Cristo. E que a sua adoração, ela já não caiba mais em padrões, amém? Que a sua adoração não caiba mais em formas, em coisas preparadas, mas que a sua adoração seja livre ao nível de espontaneidade, que não haja mais nada que te segure em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você no nome de Jesus, a abrir sua Bíblia comigo no livro segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 24, amém? Lucas capítulo de número 24. Glória ao Senhor Deus. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13, 14 e 15, amém? Apenas esses 3 versículos, e nós vamos nos decorrendo nos demais versículos em Cristo, no nome de Jesus, amém? Diz assim o texto: nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Versículo 15. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. O próprio Jesus, fraco, o próprio Jesus e começou a acompanhá-los. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Digno tu és, Senhor, de adoração, de louvor, de gratidão. Queremos, ó Deus amado, nessa noite, nesse momento, ouvir, Senhor querido e santo, a tua palavra. Por isso fala aos nossos interiores, aos nossos corações. Abre nossas mentes, Senhor, e vira tuas chaves, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, como é proposto todas as quintas-feiras, eu não tenho tema, mas eu tenho algo que é aprendendo com o cenário de Emaús. Amém? Não é um tema, mas a gente vai aprender alguma coisa com o cenário de Emaús, no nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia vai nos contar, o próprio Lucas, alguns capítulos atrás, vai contar um pouco sobre essa história. E também no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 24, alguns versos antes, Lucas vai também dizer e testemunhar acerca daquilo que eu vou lhe falar agora. A Bíblia conta, querido, que Jesus é crucificado na cruz. E Cristo é crucificado na sexta-feira. E porque às 6 da tarde, na sexta-feira, tem uma coisa que os judeus comemoram chamado Shabat. Cristo, ele é crucificado e por uma solicitação, um pedido, ele é retirado e guardado em um lugar aonde lhe colocam uma pedra. Como no Shabat não se faz nada, ele ficou lá da sexta à tarde, sábado o dia inteiro. E no primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, que é domingo,
A Bíblia fala que as mulheres acordam pela manhã, na madrugada, ansiosas em ir até o corpo de Cristo e preparar o seu corpo. Só que a Bíblia vai contar, querido, que quando elas vão em direção ao túmulo, elas se deparam com um cenário interessantíssimo. O túmulo estava aberto de dentro para, e não de fora para. O túmulo estava aberto de fora para dentro? Não, estava aberto de dentro para. Elas entram e se deparam com um cenário aonde aqueles a quem elas iriam preparar já não estavam mais lá. E elas voltam correndo para testemunhar aquilo que elas acabaram de ver, acabaram de vivenciar. Por quê? Porque era necessário, querido, que essas informações alcançassem algumas pessoas em específicos. Quem era? Os discípulos e os que seguiam Jesus. Pois a Bíblia fala que Jesus tinha falado para eles, para que eles ficassem em Jerusalém. Cristo é crucificado na sexta, é guardado no sábado, mas no domingo ele já não está mais lá. E as mulheres vão levar essa notícia para essas pessoas, os seus discípulos, e quando eles ouvem, é algo que choca o seu coração. Imagine comigo, não é algo costumeiro, não é algo comum de se ver, mas de repente alguém que eu amo, alguém que eu aprendi a gostar, ele sofre um mal súbito, ele morre ou é morto, e eu aguardando o seu sepulcro, o seu sepultamento, alguém vem e fala, não vai ter sepultamento, porque ele ressuscita. A nossa natureza carnal, o nosso homem natural, sofre alguns problemas para entender isso. Porque a nossa natureza carnal, o nosso homem natural, entende que se segue coisas que não estão ao alcance do homem, e que toda vez que acontece, lhe assusta. Então, quando aquelas mulheres voltam para onde os discípulos estavam, e eles recebem essa notícia, nem todos os que estavam ali conseguiram assimilar isso. Pedro corre para o sepulcro, porque ele precisa testificar o que ele está ouvindo. Mas entre todos esses discípulos, 2 deles resolvem fazer algumas coisas. E o que é? Resolvem tomar um caminho diferente. A Bíblia vai contar que 2 discípulos decidem ir até Emaús. Esses 2 discípulos, eles preparam suas trouxas ou as suas bagagens, e eles começam uma caminhada rumo a uma cidade fora de Jerusalém. Para ser mais preciso, cerca de 13 quilômetros longe de Jerusalém. Eu não sei o que passou na cabeça deles. Eu não consigo compreender o que serviu como motivo para que eles tomassem essa decisão. Mas eles decidiram caminhar 13 quilômetros para ficar longe de Jerusalém, depois que Cristo é crucificado. Só que a Bíblia vai contar, querido, que quando eles estavam nesse caminho, em direção a Emaús, Jesus se aproximou. Perceba que Lucas não fala que Cristo estava com outro rosto. Lucas não fala isso. Lucas fala que Cristo se aproximou. Então Jesus não mudou o rosto. O rosto que Lucas está falando é o mesmo que ele tinha antes da crucificação, durante a crucificação e agora aparecendo para os discípulos. Só que a Bíblia vai contar que quando Jesus se aproxima, eles não conseguem o reconhecer. Eu quero começar daqui, querido. Perceba que mesmo que Cristo esteja próximo a eles,
eles não conseguem encher? Quando eu olho para esse cenário, eu percebo que não é diferente do que acontece nas nossas vidas nos dias presentes. Porque muitas das vezes Cristo se aproxima de nós, mas nós não conseguimos enxergar Ele perto de nós. Cristo se dispõe a caminhar com a gente, a estar do nosso lado, mas nós não conseguimos perceber que é Ele. Porque no ponto em que estamos cegos na perspectiva de compreender que Cristo está perto de nós. E mesmo sem perceber, a verdade, o fato é que Ele está perto de nós. Sabe, quando eu olho para esse cenário inicial, querido, eu percebo que Cristo já havia pronunciado algumas parábolas, e dentre elas ele pronuncia a parábola do bom pastor, da dracma perdida, que deixa 99 e vai buscar uma que se perdeu. Aí você olha e fala: como assim? Simples. Nós temos aqui 2 discípulos se afastando de Jerusalém, que era o lugar da bênção, em direção a Emaús. E eu posso dizer, querido, que no meio da frustração, os seus pés estavam na estrada da fuga. Muitas das vezes, quando nós estamos frustrados com algumas coisas, nós entendemos, ouvimos e recebemos palavras, nos movimentamos no meio e como igreja, mas as nossas atitudes não são de proximidade, mas estamos com os nossos pés no caminho da fuga. E nesse caminho nós não conseguimos enxergar que Ele está próximo de nós. Sabe o porquê? Porque dentro de nós há uma ideia de que quanto mais longe eu ficar de Jerusalém, melhor será para mim. Aí Jesus vem no caminho, porque a intenção de Cristo era trazê-los de volta para Jerusalém. Jesus podia ter aparecido a qualquer um, mas primeiro ele vai lá em Emaús, porque 2 deles estão tentando fugir do lugar da... E quando nós estamos em fuga, quando acionamos o botão de fuga, o modo fuga, a primeira coisa que acontece é nós ficarmos cegos. Quando nós estamos em fuga, nós não conseguimos enxergar Cristo em nada e em lugar nem, por mais que Ele esteja do nosso lado. Só que olha para mim. Eu tenho certeza do que eu vou liberar agora, que se você estiver no caminho da fuga, Cristo vai estar próximo de você para te trazer de volta para Jerusalém. Primeiro, eles ficam cegos. Eles estavam na estrada da fuga. Tinham tudo, irmãos, tudo. Perceba que quando eles estão no diálogo entre eles e Cristo se aproxima, Cristo pede para que eles testifiquem do que eles estavam discutindo, ou do que tinha acontecido em Jerusalém, e eles explanam tudo. Agora perceba a frustração. Tu não sabe, ou tu é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, de um homem chamado Jesus, que se movimentava em poder e em poderio, e foi crucificado na cruz. Foi crucificado e entregue pelos sacerdotes. E já fazem 3 dias tudo isso. Perceba isso aqui.
Eles estavam andando com Jesus todo o caminho enquanto Jesus estava vivo. Eles ouviam de Jesus todos os planos e projetos do reino. Eles ouviam de Jesus todos os campos proféticos do Antigo Testamento que Cristo manifestou nos evangelhos e estão descritos lá. Mas mesmo que eles tivessem essa informação, eles decidiram entrar no caminho da... Então não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você conhece, não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu conheço. É sobre ser e estar ou entrar no campo da frustração. E posso te falar, por mais que você saiba que o lugar da fuga não é o seu lugar, quando você está frustrado por não acontecer alguma coisa, ou porque você está esperando alguma coisa há muito tempo, você não quer saber, porque você decidiu que esse lugar é o melhor lugar para você estar. E vai para Jerusalém? Não, vou para Emaús. E Jesus acompanha, irmãos. Jesus acompanha. A Bíblia fala, querido, que Jesus testifica, a partir do versículo de número 16, 17, Jesus testifica e percebe tristeza em seus corações, mas Jesus explana e expõe todos os planos e projetos do Antigo Testamento que estavam profeticamente deliberados e que eles já haviam ouvido sobre isso. E a Bíblia fala que enquanto Jesus falava isso, o seu coração ardia. Mas mesmo assim, mesmo com o coração ardendo, repita comigo, mesmo com o coração ardendo, eles continuaram em direção a Emaús. Percebe? O coração ardia enquanto Jesus falava, mas os passos estavam em direção a Emaús. Mas não era em Emaús que Jesus queria isso, era em Jerusalém. E às vezes, querido, nós, porque nosso coração está ardendo, porque o nosso interior está ardendo, porque estamos sendo testificados pela palavra, achamos que o lugar em que nós estamos, ou as decisões que nós estamos tomando, são decisões espirituais. Mas quando na verdade, talvez, Jesus está próximo de você, mesmo sem perceber, está ardendo o teu coração, mas a ideia dele é te fazer desistir de Emaús para voltar para Jerusalém. Voltar nunca é fácil. Voltar não é uma decisão fácil, porque voltar vai implicar em você ter que assumir que você estava errado e em estado de fuga. Só que nós precisamos começar a nos responsabilizar. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, a palavra vai falar, querida, a partir do versículo de número 13 em diante, vai falar que Paulo escrevendo essa carta, ele chama a atenção à responsabilidade e diz assim: não apagueis o Espírito de Deus. A ordem é para nós. O quê? Entender que está nas nossas mãos apagar ou não o Espírito de Deus. Então Paulo estava chamando aquele povo à responsabilidade de manter o Espírito de Deus no lugar aonde ele deveria estar. Só que muitas das vezes, querido, responsabilidade dói. Responsabilidade nos confronta. E quem é que gosta de ser confrontado? Ah, pastor, eu gosto. Eu também gosto, irmãos. Só que tem hora que eu falo: ei, para. Porque começa a machucar.
Só que sabe o que eu entendi? Quando o confronto começa a machucar, é porque a operação precisa ir mais fundo. Entende isso aqui? Quando eu estou sendo confrontado e a dor começa a me incomodar, é porque o que está enraizado dentro de mim é algo tão profundo que precisa de um confronto especializado, mais fundo, para poder cessar. E eles estavam lá, irmãos, ouvindo de Jesus tudo o que eles precisavam saber. Só que eles estavam em um dilema. Qual era o dilema? Pô, eu segui Jesus, eu vi ele fazer milagre. Olha isso aqui, irmãos. Eu vi ele fazer milagre, eu vi ele falando, e as palavras que ele ecoavam eram palavras fortes. Só que os próprios da própria casa entregou eles. Ele foi crucificado, morto. Eu esperei 3 dias, porque eles dizem assim, já fazem 3. Pô, eu estou seguindo alguém que é poderoso. Morreu, ele tinha falado que em 3 dias ressuscitaria. Já faz 3 dias e ele não ressuscitou. Será que ele realmente era quem ele estava dizendo ser? Eles estavam em um dilema muito grande, porque não aconteceu na hora que eles achavam que tinha que acontecer. Entende isso aqui? Tem coisas que não vai acontecer no nosso tempo, e nem na hora que eu acho que vai acontecer. E muitas delas, quando eu espero demais que tem que acontecer, ou que vai acontecer algo, e não acontece no tempo que eu esperei, nós viramos muitas das vezes para Cristo dizendo, Senhor, eu esperei até agora, não aconteceu nada. A primeira desculpa é, eu acho que Cristo quer que eu me movi. Não, a ordem é ficar em Jerusalém. Mas já faz 3 dias ele não ressuscitou. Se ele falou para tu ficar em Jerusalém, fica em Jerusalém. O Espírito vai descer em Emaús? Não, o Espírito vai descer em Jerusalém. Você vai ser cheio em Emaús? Não, você vai ser cheio em Jerusalém. Por que muitas das vezes nós encontramos pessoas vazias? E muitas das vezes não são culpa delas. É porque vai descer em Jerusalém, mas elas decidem ir para e Emaús não desce nada, porque a palavra profética está em Jerusalém. Entende uma coisa? Se Deus liberou que a manifestação do seu Espírito seria em Jerusalém, não foge para Emaús. Não foge. A Bíblia fala que eles se aproximaram de Emaús, entraram em uma pousada em Emaús. Cristo fez com que ia continuar a sua caminhada, mas aqueles discípulos lhe indagaram, perguntando, talvez não seja mister que o Senhor fique com a gente, porque já é tarde. E Jesus entrou na pousada com eles. Na continuidade da conversa, olha isso aqui, a mesa está posta. Cristo pega o pão e vai abençoar. E quando ele abençoa e rasga o pão, os olhos dos discípulos são olha isso aqui, irmãos. O que tinha lá? O que tinha lá? O que tinha lá? Eles estavam sentados na... Cristo pega quem é o pão? Olha o pão. Então Jesus usa uma mesa para abençoar o pão, e no compartilhar, os olhos dele são olha para o seu irmão, diga para ele assim, ó, intimidade na mesa abre os olhos.
Mesa abre olhos. Por quê? Porque quando compartilhamos na mesa, o que está sendo revelado na mesa faz com que nós sejamos ou tenhamos chaves viradas. E isso muda a nossa história. Aí você vira para mim e fala assim: pastor, então eu tenho que ter uma mesa? Se você não encontrou, encontra uma. Porque mesa é lugar de compartilhamento. E no compartilhar é lugar que abre os nossos. Eles caminharam um caminho de 13 quilômetros sem ver Jesus. Mas depois da mesa, os seus olhos enxergaram Jesus. Eles vieram ardendo o coração 13 quilômetros ouvindo Jesus. Mas depois da mesa, eles entenderam o que era o ardor no coração. Olha para você, irmão, seu coração não arde à toa. Seu coração arde por propósito. Você entende isso aqui? Seu coração arde por propósito. Eu estou sentindo meu coração queimar por algo. Isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Nem sempre o que nasce no seu coração é para as suas mãos. Isso é real. Mas o que nasce no seu coração não foi você que plantou. O que nasce no seu coração foi plantado por alguém de fora e não por alguém de dentro. Entende isso aqui? Você precisa entender que a mesa é o lugar aonde vai proporcionar para você o que muitos lugares não irão. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas por que a mesa? Irmãos, se eu vou receber alguém em casa e só tem bolacha de água e sal e chá, e eu ponho bolacha de água e sal e chá na mesa, eu estou compartilhando tudo o que eu. Entende isso? A mesa revela o meu estado, irmãos. E não é só o meu estado espiritual, é o meu estado físico também. Mas a minha casa, que você vai tomar café, se for essa sua casa, você me chama, tá? Tem mesa posta. É bolo de prestígio, é suco de uva integral, é cafezinho fresco, é croissant cortado na hora. Se for essa a sua mesa, me chama, porque eu estou dentro. Vai revelar o seu estado. Mesa é o lugar que revela o seu estado. E não só físico, mas espiritual. E não só espiritual, mas também o seu físico. Então a mesa lhe abriu os olhos. A mesa lhe fez contemplar e entender o porquê o seu coração ardia. E a mesa fez com que eles entendessem que Emaús não era o lugar para eles ficar. A mesa abre os olhos. A mesa faz você entender o propósito. E a mesa também direciona para o lugar que você precisa ir. Sabe por que muitas das vezes nós não entendemos qual é o próximo passo? Porque nós não temos pessoas que sentem à nossa mesa para nós compartilharmos o pão, para sermos então direcionados pela intimidade. Antigamente era assim: ei, Deus falou contigo, fecha a boca, não fala para ninguém, porque talvez alguém não é de Deus. Não, irmãos, hoje não. A revelação foi atualizada, brincadeira. Mas hoje é assim, ó, nós compreendemos. Senta na mesa e divide o que tens, para que você tenha de Deus uma direção.
Antes da mesa, cegueira, frustração, tristeza. Antes da mesa, coração queima, mas não entende qual é o seu E olha para o seu irmão assim, ó, fala para ele: você tem um propósito. Você tem um propósito. Talvez as pessoas que eu não consegui alcançar, é a sua mão que vai alcançar. Entende isso, irmãos? É você, é você. Ah, não, mas é o bispo, é a bispa, é os líderes. Não, é você. É você. Você que pode alcançar, você que pode levantar as pessoas. Você tem um propósito. Você tem. Antes da mesa, não havia conhecimento do propósito. Antes da mesa, não havia compreensão do lugar que eles deveriam estar. Mas depois da mesa, teve, irmãos. Porque mesa é lugar para isso. E sabe de uma coisa? Eu vou fechar aqui. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala que eles voltam para Jerusalém para cumprir o propósito. Eles voltam para Jerusalém porque eles precisavam testificar o que eles tinham vivenciado. Talvez para você é pequeno, mas alguém do seu lado precisa ouvir o que você viveu. Alguém que você conhece, alguém que está próximo a você, alguém que faz parte do teu ciclo social, precisa ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. E talvez você esteja perguntando: Senhor, qual é o meu propósito? O teu propósito é abrir a sua boca e abrir o seu interior e permitir que Deus fale através de você. Então deixa Deus fazer isso. Não entre em um lugar de fuga. Se você estiver em fuga hoje, o Senhor vai te resgatar. E que coisa será, irmãos, se Ele se aproximar e você não conseguir enxergar? Fica de pé comigo no nome de Jesus. Talvez o que você precisa nessa noite é compreender que de uma vez por todas, você não é alguém que vive simplesmente por viver, mas tem um propósito na sua história. Tem um propósito na sua vida. Talvez até agora você não conseguiu compreender qual é o lugar que você deve ficar, estar, ou qual é o próximo passo. Mas o Senhor hoje te convida para a mesa, que é através da comunhão que Ele vai revelar qual é o teu propósito e qual é a tua direção. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças. Queremos louvá-lo, Senhor, pois tu és bendito e perfeito, Pai. Perdoa, Senhor, os momentos em que nós, andando, ó Deus amado, em direção a lugares aonde o Senhor não espera ou não esperava que nós estejássemos, mas eu acredito que o Senhor nos resgata, Senhor. Por isso nessa noite nos recalcula, nos redireciona. Traz, Senhor amado e santo, um norte, um foco, uma direção, Senhor. Faz-me compreender porque o meu coração queima. Faz-me compreender, Senhor, porque o meu coração arde por Ti, Senhor. De uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo. Te dou graças, Senhor. Amém. E graças a Deus.